Muito boa tarde, meus irmãos que me assistem nessa live, nessa tarde. Quero estar trazendo aqui a palavra de Deus até a tua vida. Quero trazer aqui alguns versículos da palavra de Deus que Deus colocou no meu coração nessa tarde, para estar trazendo até a tua vida. Você que está acompanhando essa live nesse momento, você que ainda vai assistir essa live, que Deus abençoe poderosamente a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma palavra breve, mas a palavra de Deus é o que faz a diferença na nossa vida. A palavra hoje está aqui no Salmo de número 27, onde esse subtítulo da mensagem aqui fala que é um Salmo de Davi. Davi, ele tem um anelo pela presença de Deus, ele tem sede da presença de Deus. Eu quero ler aqui alguns versículos com você que me assiste nesse momento. Aqui fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Palavra maravilhosa, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos fortalece. Talvez você precise de um fortalecimento, talvez você está precisando aí de uma injeção de ânimo, e isso você não vai encontrar em livro de autoajuda, isso você não vai encontrar nos demais vídeos do YouTube que falam dos mais diversos tipos de ajuda. A verdadeira ajuda que você precisa é a ajuda de Deus, é a ajuda do Senhor. Não é de mim, não é de pastor nenhum, irmão nenhum, é o próprio Senhor Jesus Cristo que tem que entrar no teu coração. Por isso que ele fala em Apocalipse, capítulo 3, verso de número 20, se não me engano, ele diz lá que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cear quer dizer comunhão. Jesus Cristo, ele quer ter comunhão contigo. O Espírito Santo de Deus, ele quer ter comunhão contigo, e nós precisamos dessa comunhão com Deus. Existe um vazio dentro do ser humano, dentro de cada um de nós, que só Deus pode preencher. Isso você não vai conseguir preencher com nada na tua vida, com dinheiro, com fama, com prazeres, nada. E tem algo que só o Senhor pode te dar. Não procure em outro lugar. E aqui o salmista Davi, o famoso rei Davi da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, então ele tem anelo pela presença de Deus, ele tem sede da presença de Deus. Por isso que ele foi um homem vencedor em todas as suas guerras, um homem que não perdia a guerra, um homem que venceu, um homem que conquistou, um homem que cresceu muito. Por quê? Porque ele tinha como principal na sua vida a presença de Deus. Às vezes nós temos como principal na nossa vida tantas outras coisas, e a presença de Deus fica para depois. O momento da oração, o momento da reflexão, o momento da leitura da palavra de Deus, o momento de ir até num culto, ouvir uma palavra, sempre vai ficando para depois. Sempre as demais coisas primeiro. Lá no livro de João diz que precisamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus, ele pode acrescentar na tua vida tudo aquilo que você está precisando, mas você tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Coloca Deus em primeiro lugar, e as outras coisas, elas vão achar lugar na tua vida. Aqui a palavra de Deus diz que o Senhor é a luz e a minha salvação. Às vezes nós andamos, parece que em trevas, parece que as coisas estão fechadas, parece que as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar. Parece que a nossa vida está ficando ali amarrada, parece que as coisas não estão andando. Nós precisamos da luz do Senhor, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida, essa alegria que o Senhor dá, essa paz que o Senhor Jesus dá. Ele disse que o mundo não pode dar, então você não vai encontrar em outro lugar, você não vai encontrar olhando um filme de comédia, você não vai encontrar nos prazeres, você só vai encontrar em Deus. Aqui diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Os dias são difíceis, a gente vê tanta notícia ruim, de guerras, pestes, pandemias, tanta violência, tanta coisa a mais, nós vamos ouvindo, e muitas vezes o nosso coração vai se enchendo, nossa mente vai se enchendo dessas coisas. Mas aqui, o homem que está cheio da presença de Deus, ele ainda diz: de quem terei medo? O que eu vou ter medo se Deus está comigo?
Então aqui nós vimos que o salmista Davi, ele tinha essa convicção que nós precisamos ter, e essa convicção que vai fazer a diferença na tua vida. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei quando o malfeitor... Interessante aqui, irmãos, que isso aqui é uma oração, isso aqui é uma declaração, isso aqui você precisa declarar na tua vida, isso aqui você precisa falar em voz audível. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Quando você começa a pensar nos seus problemas, você mesmo tem que repreender esse pensamento de medo, esse pensamento de angústia, porque volta e meia vem aquele pensamento: mas agora o que vai ser de mim? Mas agora como que eu vou resolver isso? Como é que eu vou pagar a conta segunda-feira? Como é que eu vou lidar com a doença do meu familiar? Como é que eu vou lidar com o meu casamento que já está destruído? Às vezes as pessoas até brincam e falam: mas agora só Jesus na causa. Mas é verdade, Jesus ele vai resolver, mas você tem que crer na palavra, você tem que crer nesse Deus que você fala, não só falar da boca para fora. Você precisa crer. Aqui você precisa ter essa convicção, assim como o salmista, ele tinha essa convicção na sua vida. Certa vez ele foi enfrentar um gigante filisteu. Os irmãos que conhecem a Bíblia Sagrada, que conhecem a palavra de Deus, conhecem muito bem essa história. Davi, ele foi enfrentar um gigante e ele tinha a sua convicção. E os seus próprios irmãos, os próprios da sua casa, zombaram dele. Mas o que você quer? Você é um menino, o que você quer aqui? Aqui os soldados não têm coragem de ir lá lutar com o gigante, e você é apenas um menino, você vai lá. Mas o salmista, ele tinha convicção. O problema é que hoje nós não temos mais convicção. Hoje a gente já, ao mesmo tempo que acredita em tudo, já não acredita em mais nada. Talvez você está desiludido com tantas pessoas que falharam contigo, com tantas coisas que já deu errado. Não bota a tua confiança naquilo que deu errado, não bota a tua confiança naquilo que passou, não bota a tua confiança nas experiências negativas que você teve. As experiências negativas servem como escada, como uma escola para você aprender com elas. Você tem que ter essa convicção de que o Senhor é a fortaleza da tua vida. Aqui fala que quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Quando fala em opressores e inimigos, muitas vezes a pessoa, a primeira coisa que lembra: meu inimigo é aquele que falou mal de mim, é aquele meu familiar lá que não me deseja o bem, é aquele que me fez isso, é aquele que me fez aquilo. Não, o inimigo das nossas almas é o diabo, é Satanás, os espíritos maus que vêm para afligir a tua vida, e você precisa repreender isso, você precisa expulsar isso. A própria Bíblia Sagrada diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas às vezes a pessoa não consegue nem identificar o inimigo na sua vida, quanto mais repreender. Às vezes a pessoa não tem nem discernimento para ver que tem uma influência negativa na sua vida, quanto mais repreender. É por isso que nós temos que ter essa confiança em Deus, é por isso que nós temos que ter aqui essa sede pela presença de Deus, porque é Deus que vai abrir os teus olhos, é Deus que vai te dirigir a tua vida. A Bíblia Sagrada diz lá em Mateus 6:22 que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, todo o teu corpo será bom. Muitas vezes o nosso problema está na nossa visão. Nós temos que ver as coisas assim como Jesus vê, assim como Deus vê. Talvez você tenha se visto hoje como um derrotado, como uma derrotada, uma pessoa que falhou, uma pessoa que ninguém mais dá crédito nenhum. Um dia aconteceu isso na minha vida. Eu era uma pessoa que ninguém mais me dava crédito. O Johnny, o bêbado, aquele lá, o que toma toda hora bebida, né? Então era essa situação. Mas eu coloquei uma convicção no meu coração. Quando eu ouvi a palavra de Deus, eu acreditei nela. E essa palavra aqui, ela só vai fazer diferença na tua vida se você acreditar nela, se você tomar posse dessa palavra e você usar a seu favor. A palavra de Deus está disponível, mas você precisa usar ela a teu favor, e você tem uma convicção, e não importa mais o que as pessoas falam, você tem que ter essa convicção. E aqui, voltando para os opressores e inimigos, não é aquela pessoa que falou mal de ti. O teu inimigo não é as pessoas que se levantam contra ti. E teus inimigos são na área espiritual, e muitas vezes o nosso inimigo é o nosso próprio coração, porque Jeremias fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas o próprio profeta Jeremias também fala que o Senhor, ele esquadrinha os corações, ele prova os pensamentos. Nosso coração muitas vezes precisa ser esquadrinhado. Às vezes tem inimigos escondidos na nossa vida que nós não sabemos identificar. Muitas vezes o crente está dentro da igreja e não sabe identificar o inimigo da sua vida. Acha que o inimigo é o irmão que está sentado do lado, é a irmã que está sentada do lado. Não, esse não é o teu inimigo. Muitas vezes o inimigo está dentro do teu coração. A palavra do Senhor diz que de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda o teu coração para não ficar nenhuma angústia, nenhuma amargura, nenhum ressentimento com a tua família, com teus irmãos, com o teu próximo.
Muitas vezes o nosso coração, situações acontecem na nossa vida, situações ruins acontecem na nossa vida, e o nosso coração fica cheio de ódio. Nosso coração e nosso pensamento fica assim: mas essa pessoa vai pagar pelo que me fez. Mas Deus é justo, Deus ele vai cobrar dessa pessoa, essa pessoa ainda vai sofrer. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus mandou dar outra face. Nós precisamos ter nossos olhos abertos, porque esse sentimento de ódio, esse sentimento de angústia dentro do teu coração, isso vai te causar mal. Vai te causar mais mal a você do que a pessoa que te fez o mal. Você tem que aprender a perdoar. Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo é leve. O fardo do Senhor Jesus é um fardo leve. Às vezes a pessoa está vindo na igreja, mas está com aquele fardo pesado, está com a vida carregada, está com a vida pesada, porque a pessoa não consegue liberar um perdão. Eu sei que tem situações que não é fácil de você perdoar, e tem situações que você tem que orar a Deus e pedir auxílio do Espírito Santo para você conseguir, porque nem sempre é fácil. Às vezes pessoas realmente são levantadas, usadas pelo inimigo, usadas por influências negativas, vem com calúnia, vem com difamações, vem com tanta coisa que aborrece, entristece o nosso coração. Muitas vezes você pode ser incompreendido no meio da tua família, no meio dos teus, você é incompreendido, as pessoas falam mal de ti, mas você tem que ter o teu coração limpo, você tem que ter o teu coração puro. Jesus, ele não habita num coração sujo. Jesus, a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai habitar num lugar limpo. O Espírito Santo, ele não vai dividir uma casa suja. Não, nós precisamos limpar o nosso coração. Por isso que antes de Jesus vir ao mundo pregar o reino de Deus, veio João Batista pregando arrependimento. Nós temos que reconhecer os nossos erros, reconhecer aquilo que não presta mais, que não nos serve mais, e tirar do nosso coração. Perdoa essa pessoa que falou mal de ti, perdoa essa pessoa que te fez o mal, perdoa essa pessoa que não te pagou, talvez ficou te devendo, não te pagou. Perdoa, limpa o teu coração. Como é que Deus vai te perdoar se você não consegue perdoar? A Bíblia ensina muito sobre isso, sobre o perdão. Como que Deus vai nos perdoar se nós não conseguimos perdoar o nosso próximo? Como que nós vamos amar a Deus se não conseguimos amar o nosso próximo que nós vemos? Como vamos amar um Deus que nós não vemos? É preciso ter essa consciência. O salmista Davi, ele fala aqui que o Senhor é fortaleza da vida dele, mas ele tinha os seus princípios, ele tinha a sua vida firmada nos princípios de Deus. Quando você se firmar nos princípios de Deus, você vai ver diferença na tua vida, você vai ter uma vida mais fortalecida, você não vai mais ter essa tristeza, você não vai ter mais essa angústia, você vai conseguir limpar o teu coração. Quando você pedir ajuda para Deus, ora a Deus. Deus, ele não quer palavras bonitas, mas eu não sei orar. Mas Deus não quer palavra bonita, Deus quer palavra sincera. Confessa teus pecados na presença de Deus, limpa teu coração. Hoje nós precisamos muito mais de arrependimento do que libertação. Não adianta de nada você num culto de libertação. O pastor vai botar a mão na sua cabeça e vai orar por você, mas se você não limpar o teu coração, de nada vai adiantar a oração. Paulo diz que somente a fé sem obras ela é morta. Nós precisamos agir também. É claro que a oração Deus ouve, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Faça a tua parte para com Deus, você vai ver diferença na tua vida. Aqui fala dos opressores e inimigos. Muitas vezes o inimigo é esse sentimento que está no nosso coração, de não conseguir perdoar, não conseguir nos desvencilhar dessas coisas do mundo. Tira um tempo para buscar o Senhor com sinceridade de coração. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Às vezes a pessoa tem uma dor de barriga, uma dor de cabeça e acha que é o fim do mundo. Aqui o salmista disse: ainda que um exército se acampe contra mim. Aqui ele fala mais ainda: ainda se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. A nossa confiança ela tem que ser maior do que todas as adversidades que vêm na nossa vida, tem que ser maior do que tudo. A tua fé em Deus tem que ser maior do que tudo. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Em primeiro lugar na tua vida tem que estar a tua confiança em Deus. Fui demitido hoje do serviço, mas eu tenho confiança em Deus, que Deus tem o melhor para a minha vida. Minha esposa me deixou, meu marido me deixou, eu tenho confiança em Deus, que mesmo assim Ele tem o melhor para mim, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se você anda segundo o propósito do Senhor, se você ama a Deus de todo o teu coração, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Você vai ter coisas boas para a tua vida, boas te aguardando no teu futuro, porque você busca a Deus, porque você colocou Deus no lugar onde Ele precisa estar na tua vida. Aqui fala que mesmo que se estourar guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Aqui ele dá um exemplo. Às vezes a pessoa tem como eu disse aqui, tem uma dor de cabeça, uma dor de barriga, e aquilo é o fim do mundo.
Ah, estou com uma dor de cabeça hoje, acho que deve ser um câncer, deve ser, né, o fulano teve isso e morreu. Não, nossa confiança tem que exceder todas essas cargas negativas que vêm, todas as palavras negativas que são lançadas contra a nossa vida. Nós já vimos testemunhos maravilhosos aqui na igreja, irmãs que foram curadas do câncer e tantas outras doenças, e tantas outras situações que têm se levantado, tanto na minha vida quanto na vida dos irmãos, e todos têm passado por cima. Porque nós somos melhores que as outras pessoas? Não, de maneira alguma, mas que tem a presença de Deus na nossa vida. Você precisa ter a presença de Deus na tua vida. Então veja aqui o que diz o versículo 4, aqui o salmista, ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Nós pedimos muita coisa a Deus. O que você tem pedido a Deus? Deus, eu quero um carro novo, porque o vizinho comprou um carro novo e o meu meu já está com 5, 6 anos, 10 anos de uso, e eu só vou ser feliz no dia que eu tiver um carro zero. Eu quero isso. Eu quero não sei o que. Não, uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei. O que o Davi ele pedia a Deus? O que esse homem, que era um simples pastor de ovelhas, que tinha poucas ovelhas lá no campo, ele cuidava das ovelhas do seu pai, o homem se tornou rei de Israel, e o homem que era segundo o coração de Deus. Qual era o segredo? Muitas vezes a pessoa pergunta, qual é o teu segredo para vencer? Vamos perguntar para Davi, qual é o segredo, Davi, porque você venceu na sua vida. Para você vencer não, porque ele já passou, que você venceu na sua vida, Qual foi o segredo de Davi? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, o desejo pela presença de Deus. Talvez você diga assim: eu não tenho vontade de ir na igreja, essas igrejas evangélicas é um gritedo, e começa a cantar aquelas músicas, eu nem conheço as músicas da igreja, como é que eu vou cantar as músicas da igreja? E começa a cantar, e o pastor se empolga e começa a gritar, e faz aquelas orações bem longas, Para que tudo isso? Talvez você esteja se perguntando nessa live. Essa live ela não é somente para os irmãos da igreja, essa live ela é pública, e talvez você se faça essa pergunta, porque um dia eu também fazia essa pergunta: por que gritam tanto? Porque é maravilhoso você estar na presença de Deus. Se o teu time de futebol está ganhando, você não se alegra, você não fica ali emocionado com aquela situação do seu time ganhando, seja um campeonato. Quanto mais é a presença de Deus na nossa vida do que um time de futebol, do que um artista famoso. O seu cantor preferido está cantando lá, você canta junto, você vibra, e Deus não é muito mais do que tudo isso. Está aí a resposta: Deus não é muito mais do que tudo isso. Como que nós não vamos nos alegrar? Como que nós não vamos nos emocionar? Porque a presença de Deus na nossa vida, esse Deus que nós amamos, esse Deus que nós buscamos. E aqui o salmista Davi, então, ele diz que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, ir na casa do Senhor, buscar a presença de Deus, buscar a saber de Deus, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, contemplar a beleza de Deus, contemplar as maravilhosas coisas que Deus faz. Deus ele cura, Deus ele liberta, Deus ele transforma vidas. A pessoa pode ser um mendigo, pode ser um drogado, ela pode ser o que ela for. Se ela realmente entregar a sua vida para Deus, Deus muda a vida dela. Nós temos aqui vários e vários testemunhos de pessoas que mudaram de vida, mas tem que partir, tem que ser espontâneo, tem que partir da pessoa, tem que partir de dentro para fora. A maior mudança que Deus vai fazer não é te dando um carro zero, não é uma casa nova, não é um sapato novo, não é essas coisas, até porque essas coisas tudo passam, mas a presença de Deus ela não passa, a palavra de Deus ela não passa. É isso que você precisa buscar. Coloca Deus no lugar certo e você vai parar de ter que estar buscando bênção. Campanha para conseguir bênção, campanha para prosperar, campanha para isso, campanha para aquilo. Quando você colocar Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai contemplar a beleza de Deus, as coisas maravilhosas que Deus tem feito na minha vida. Eu tenho uma vida feliz. Eu não sou rico, mas eu sou feliz porque eu tenho Deus na minha vida. Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso para me ser feliz. Eu tenho a verdadeira alegria quando eu chego na minha casa, quando eu abraço meu filho, minha esposa, essa verdadeira alegria que o mundo ele não pode me tirar, ele não pode me dar, mas ele também não pode tirar, porque quem me deu foi Jesus. E essa mesma alegria Deus tem para a tua vida, para você contemplar, para você ver as coisas boas que Deus ainda está fazendo. As pessoas se perguntam, por que acontece tanta coisa ruim no mundo, mas tem muita coisa boa acontecendo. Deus ele continua mudando vidas, mas nós precisamos abrir nossos olhos para que a nossa vida também possa ser mudada pelo Senhor. Você precisa reconhecer
quem Jesus é. Você precisa reconhecer quem Deus é na tua vida e colocar Ele no lugar certo. Quando você voltar o teu coração para Deus, se arrepender dos teus pecados, enxergar os teus problemas, não entrar na igreja para enxergar o problema do outro, porque muitas vezes a pessoa fala, na igreja lá que tem aquele lá que deu um golpe lá no comércio e agora está dentro da igreja, aquele que está traindo a esposa e está indo na igreja, aquele que está fumando escondido do pastor, isso não fica olhando para os irmãos, que a igreja é lugar de pessoas doentes, pessoas que estão buscando se libertar, pessoas que estão buscando uma cura, pessoas que estão buscando uma mudança de vida. Se você não está buscando uma mudança de vida, não critique aquele que está buscando. Aquele que está lá tem um nome sujo, aquele que está traindo a esposa, aquele que está fumando, aquele que está bebendo, aquele que está usando droga, aquele que está se prostituindo, mas está indo na igreja, ele está buscando um novo recomeço, ele está buscando. Você tem feito alguma coisa pela tua vida? Não vá na igreja para olhar o que esse ou o que aquele faz, vá para buscar Jesus. O apóstolo Paulo diz que o nosso alvo é Cristo. Coloca os teus olhos em Jesus, busca a presença de Deus para a tua vida. Quando você focar em Jesus, você não vai ter tempo para ficar olhando para os outros. Pouco me importa, eu sei que existem muitos cristãos no mundo afora dando maus testemunhos, porque o pastor lá, agora há pouco tempo deu na notícia aí que um matou a esposa, o outro roubou, o outro fez, o outro não sei o que. Eu não quero saber disso, eu quero saber o que Deus tem para a minha vida. O que você tem buscado? Você tem buscado a presença de Deus? Você tem cuidado buscar a vida dos outros? Mas o fulano vai na igreja. Eu não tenho nada a ver com a vida do fulano. Eu tenho que orar por ele para que ele verdadeiramente se converta, para que verdadeiramente o Espírito Santo faça uma obra naquela vida. Busque a presença de Deus. Quando você focar em Deus, você vai ver a diferença. Busque aquilo que você nunca buscou e você vai ter resultados positivos, você vai ter a bênção de Deus sobre a tua vida. Como diz o salmista Davi, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Medite no templo do Senhor. Fica em casa meditando só na internet, videozinho de internet, não. Venha na igreja, venha participar do corpo de Cristo, venha participar com os irmãos, venha adorar a Deus, deixa a vergonha de lado, deixa os seus velhos conceitos de lado. Porque às vezes as pessoas elas vão formando muito conceitos em cima de palavras que são ditas ao vento, pessoas que não têm autoridade nenhuma para falar, vão formando conceito na vida das pessoas. Tenha o teu conceito formado com a palavra de Deus, venha ouvir a palavra do Senhor, e aí você vai ter a firmeza em Deus, aí você vai ter autoridade para passar por cima de demônios, de todo o mal que rodeia a tua vida. Você vai identificar os males da tua vida e você vai conseguir vencer, porque você vai ter os seus olhos espirituais abertos, porque você está se alimentando verdadeiramente da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento espiritual que você precisa na tua vida. Deus abençoe poderosamente a tua vida, que você possa fazer como Davi, que ele fala: uma coisa peço ao Senhor e buscarei. Peça e busque, que você possa morar na casa do Senhor todos os dias, que o Senhor possa fazer morada no teu coração, que você possa limpar o teu coração, deixar o Senhor habitar aí e fazer a obra que Ele precisa fazer, deixar Deus mudar a tua vida. Deus ele vai começar a te mostrar coisas que precisam ser mudadas na tua vida. Você vai identificar que tem coisas que você fazia que você precisa parar de fazer, e você vai identificar que tem coisas que você não fazia que você vai precisar fazer, mas isso é o Espírito Santo que vai mostrar na tua vida. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, que você possa contemplar a beleza do Senhor, que você possa contemplar as grandes coisas que o Senhor já fez na tua vida. Talvez você hoje mesmo tenha reclamado de muitas coisas na tua vida, reclamado da tua família, reclamado do teu emprego. Muitas pessoas não têm uma família, muitas pessoas não têm um emprego. Nós temos que olhar para aquilo que Deus já nos deu, não ficar reclamando daquilo que Ele ainda não nos deu. É isso que Deus quer, um coração grato. Um coração grato não tem lugar para murmuração, não tem lugar para reclamação. Limpa o teu coração, tenha o teu coração limpo na presença de Deus. E Deus vai abençoar sobremaneira a tua vida. Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. No domingo temos culto aqui às 4 horas da tarde. Venha participar com a gente, venha dar um voto de confiança para o Senhor. Não é a palavra minha, é a palavra de Deus que está sendo ministrada sobre a tua vida, e se você fizer uso dessa palavra, ela vai fazer a diferença na tua vida. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.